Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer a resolução do exercício 6 da aula 4. O exercício pede para a gente fazer um programa que leia um número inteiro entre 0 e 9.999 e que ele escreva esse valor por extenso. Esse exercício é um pouco longo, ele é um pouco trabalhoso, mas a lógica dele é relativamente simples. Então, o primeiro passo, a gente vai pedir para o usuário digitar um número entre 0 e 9.999, com aquela estrutura básica de int, input, o que vai sair, como o que o usuário vai ler, e aí ele vai dar uma entrada para esse valor. Então, a gente vai fazer essa parte daqui, não é obrigatória, tá? Mas é só para checar e não dar um erro no programa. Que a gente vai checar se o número está no intervalo permitido. Então, se o número é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 9.999, ele vai checar se o número é igual ou igual a 0, print 0. Se não, extenso, vai ser um string em branco. E aí tá bom. E agora ele vai seguir todo esse passo a passo daqui para dar o valor por extenso. Então aqui a gente vai fazer a extração dos dígitos. Então, se ele deu, por exemplo, o número 1348, ele vai querer extrair o valor 1, 3, 4 e 8, né? 1 milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. É isso que a gente precisa para escrever um número por extenso. Esse exercício é mais para vocês reforçarem a lógica de programação e como elaborar um programa desse tipo, porque vocês ainda não aprenderam como fazer isso de forma mais automatizada. Então, aqui ele fica um pouco longo, porque a gente escreve comando por comando, né? Como escrever por extensos números, mas existe um comando específico para deixar isso de forma bem mais prática. Mas enfim, para extrair o milhar, né, do número que eu havia falado, 1348, a gente vai pegar o número que o usuário deu entrada e a gente quer a parte inteira desse número dividido por 1000. Então, no caso do 1348, a parte inteira desse valor dividido por 1000 é 1. E aí, o resto desse valor é o resto da divisão desse número por 1000. E aí, a gente vai usar a unidade, o nome da casa da casa que a gente está falando, no caso milhar, e o resto, que é sempre o resto do que a gente fez acima, na operação de cima. Então, aqui na centena a gente vai pegar esse resto, que é isso daqui, e aí a gente quer a parte inteira do resto por 100. O resto, que a gente havia falado, 1348 dividido por 1000, é 348. A parte inteira de 348 dividido por 100 é 3. E essa é a casa da centena. E agora o resto vai ser o resto anterior, 348. O resto disso dividido por 100. O resto agora é 48. Agora, passando para a casa da dezena. A dezena é a parte inteira do resto anterior, 48, dividido por 10. A parte inteira de 48 dividido por 10 é 4. Por fim, a casa da unidade, que é o resto, que continua sendo aquele 48, é o resto da divisão do 48, do valor, por 10. Então, a unidade que agora vai ser o resto de 48 dividido por 10, que vai ser 8. Bom, agora é para a gente nomear cada um dos algoritmos. Agora a gente vai ver se milhar é um número maior do que 0. Se milhar é igual a 1, o extenso vai adicionar esse símbolo de mais igual, adicionar no que já havia antes. Então, é a mesma coisa que se eu colocasse isso, olha, extenso é igual a extenso mais número. Essa operação daqui é a mesma coisa do que isso, só que é muito mais prático você colocar mais igual do que colocar igual a alguma coisa mais. Então, nos próximos exercícios eu também utilizo dessa forma, muitos professores usam dessa forma. É mais prático de se fazer. Não é tão intuitivo. Agora que você já sabe a explicação, vocês já entendem. Mas antes de uma explicação, não é uma coisa tão intuitiva. Enfim.
Aqui a gente usa o if e o elif e vai fazendo isso até chegar aqui em 9.000. Porque o nosso número vai até 9.999. Então a gente para no 9.000, não precisa explicar 10.000, 11.000, 12.000 e por assim em diante. Agora a gente vai nomear a casa da centena. A explicação da diferença de quando centena é igual a 1, nesses dois casos, é que aqui, né, a gente fala 9.113, 9.148. E aqui, quando centena é igual a 1 e não vem nada depois, a gente fala 9.100, não fala 9.100. Entende? Então, por isso que aqui a gente fez, tipo, 9.000. Por isso que aqui a gente fez usando cento, quando tem alguma coisa, algum valor, depois da centena, né? Se tem alguma dezena ou algum valor de unidade, a gente chama de a casa do milhar e a centena como unidade vira cento. E quando não tem, quando a dezena é igual a zero ou a unidade é igual a zero, a gente só chama de 100. Tipo, 1.100, 2.100, 3.100. Dando continuidade, se a centena é igual a 2, a gente coloca o elif, na verdade, é se não, faz tal coisa, então, igual a 2. O extenso, a gente vai colocar 200, igual a 3, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Bom, agora para escrever por extenso, a casa da dezena, a gente só tem uma regrinha adicional, que é quando a gente quer colocar esse E entre a casa da centena e da unidade, se for necessário. Então, se centena for um número maior que zero e a dezena for um valor maior que zero ou a unidade for maior que zero, extenso vai ser igual mais igual, e vai adicionar esse E. Porque, por exemplo, antes do 3.100, ele não precisava de um E depois, mas o 3.114 precisa que esse E seja adicionado entre a casa da centena e a casa da dezena. Bom, e aqui tem essa outra regrinha também, né, para as dezenas especiais, que são de 10 a 19, porque o 20, 30, 40, a gente tem toda a mesma regra. Mas de 10 a 19, os números são diferentes, como 11, 12, 13, 14 e assim até chegar no 19. Então, com aquela mesma estrutura dos exemplos anteriores da centena e do milhar, eu nomeei até o 19. E por fim, as dezenas normais, se dezena for um valor maior que zero. E aqui a gente nomeia a casa das dezenas até o 90. E com aquela mesma regrinha anterior, de adicionar um E entre a casa da dezena e da unidade, se houver uma unidade maior do que zero. Então, aqui a gente nomeia todas as unidades de 1 a 9, igual anteriormente. E por fim, a gente pede para o programa imprimir o valor do resultado, print extenso. E esse else daqui, ele está relacionado com esse primeiro daqui. Se o número pertence a esse intervalo, ele vai seguir todo esse passo a passo que a gente colocou aqui para o programa rodar, até aqui. Se o número está fora do intervalo, ele vai colocar número fora do intervalo. Então, aqui, vou colocar um número fora do intervalo, vou colocar 10.000, e ele me deu número fora do intervalo. E agora, se eu coloco 9.876. 9.876. Nosso código está funcionando perfeitamente. Esse foi o tutorial. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, vocês podem mandar para o meu e-mail, que vai estar aqui na descrição,